Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou estar trazendo aí a continuação, né, dos vídeos do Taverna do Sensei, os níveis de poderes das classes, né, de Fate. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui os casters, as mais poderosas de Fate, né? Bora ver aí qual são os casters mais poderosos, né? No caso, aqui já é tudo a ver com magia, né? Os bruxos, né, do Fate. Quase Da acabando a hora. maratona, para minha felicidade, hoje trazemos a classe Caster, que já saiu a explicação. E agora eu tô todo bobo porque o canal finalmente está monetizando. Yuhuhuhu! Parei. Galera, para os que acabam de conhecer o canal, sejam mais que bem-vindos. Eu sou o Trojan e hoje vocês estão na Taverna do Sensei, sua nova casa, então vem comigo depois da intro. I hear you call, face a new challenge, far, far away. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down, we will always. Fala aí, meus maninhos e minhas maninhas. Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Como saiu a explicação, hoje teremos a não tão amada classe Caster no nosso top 10. Não tão amada, então né? preparem aquele Os like, magos aquela do inscrição Fate. e aquele sininho ativados. Senão eu vou contar tudinho pra minha mãe. Zoeira da parte. Mas mano, vocês já pensaram em desenhar, mas assim como o admin vocês não têm nenhum talento? Já tentou de tudo e mesmo assim não conseguiu desenhar? Já desistiu só porque acha que não tem talento nenhum? Então eu tenho a coisa certa pra você. O curso Desenhando Animes. Um curso que mostra do básico ao avançado de como desenhar com vários módulos diferentes, do mais simples ao mais complexo, ensinando como desenhar e mostrando truques que aqueles mangakas que vocês tanto amam aplicam em suas artes, mostrando que é algo que não é tão difícil assim. Ficou curioso? Então corre lá, porque o link tá aqui na descrição. E depois vem aqui me dizer o que achou, partindo para nossa lista, mais umas premissas rápidas. Eu vou listar o Merlin aqui, já que muitos de vocês praticamente me forçaram a colocá-lo aqui, então, por eu odiá-lo, ele vai ocupar o nosso 10º lugar e acabou, quem manda aqui é o admin. Zoeiras à parte, simbora! Com o 10º lugar temos Medea, uma das maiores feiticeiras de todos os tempos. Cara, eu curto demais a Medea. Ela é um monstro se tratando de magia, onde durante os eventos de Star Night, mesmo enfraquecida, ela é bem conseguia poderosa acabar mesmo, com a cara. vida da Rima. Nossa, Ela é uma quantas vezes ela mestra na arte aparecia da antiga no taumaturgia, esse daí do podendo Fate, usar cara, todo e tipo meu de Deus. feitiço sem nenhuma dificuldade. Entre suas magias mais poderosas, temos como exemplo a distorção espacial, que permitia a ela manter personagens extremamente poderosos, como Archer, incapacitados por um certo tempo. Durante os eventos de Fate Stay Night, ela estava muito enfraquecida, já que seu mestre era um assassino e não um mago, então ele não podia fornecer mana a Medea, o que a forçou a tomar mana das pessoas comuns ao seu redor. Ela é uma maga da Era dos Deuses, que supera em muito os magos modernos. Ela é algo da Era Divina que não deveria existir na Era do Homem, então suas habilidades em Magicraft estão em um nível totalmente diferente do que qualquer mago vivo pode produzir. Como uma conjuradora de mais alto nível, Medea está no nível de um mago que usa qualquer uma das magias verdadeiras, mesmo sem ter acesso a True Magic. Essas mesmas True Magic são ditas como capazes de destruir um planeta em Fate, alterando dimensões, distorcendo a realidade e mais uma pancadaria de coisa. É dito pelo Dr. Roman que a habilidade de Medea com Magicraft está no top 5 de todos os servos existentes, o que não é brincadeira. É dito que no seu máximo ela é no mínimo um servo de rank médio. Sua linguagem da Era dos Deuses está num nível tão absurdo que ela não precisa nem citar o nome da magia, apenas usá-la. Seu fantasma Da hora. nobre é É Rune assim, Breaker, normalmente é os fantasma magos mais nobre fortes, né? anti-Magiacraft, Não precisa que citar as permite magias a pra poder ela usar. anular qualquer magia e retorná-la ao estado que era antes de ser usada.
sendo muito semelhante à luz de Steel Breaker de Astolfo, sendo até um pouco superior. Esse rogo consegue ser mais inútil que uma faca de cortar pão, já que não possui nenhum poder ofensivo. Em combate físico, Medea é extremamente fraca, onde com simples golpes de rim ela já foi levada ao chão, mas sua resistência física é algo admirável, já que ela aguentou um tiro da Kaladborg II, dita como capaz de destruir completamente 3 montanhas inteiras e aguentar os tesouros de Gilgamesh que a perfuraram, que facilmente destroem uma parede. Não é pouca coisa essa defesa física dela, né? Eu admito que ela é um dos meus casters favoritos e pelo potencial dela eu poderia colocá-la mais acima, mas ela ocupa o nosso 10º lugar pela falta de mais feitos, já que na maior parte de suas cenas ela tirou vantagem de seus oponentes. E mano, eu já vi gente no Facebook dizendo que eu não gosto dela só porque eu a chamei de megera, cara, então... Com o 9º lugar temos Nitocris, uma faraó que também é um espírito divino de alta patente. Ela é um monstro total, sendo uma mestre na arte da magia de necromância, o tipo de magia que pode simplesmente invocar aqueles que já deixaram o mundo dos vivos. Ela é tão poderosa que é respeitada até mesmo por Ozymandias, e esse a invocou na singularidade de Camelot, já que ela era a mais poderosa entre os faraós ao qual ele poderia confiar. Seu poder era tão grande que ela era a segunda no comando de todo o reino de Ozymandias. Seu fantasma nobre é esse que aparece na tela, porque o admin não sabe dizer o nome. Nitocris escreve isso como um espelho que reflete o submundo ou talvez a figura de um mundo espiritual de escuridão, mas os detalhes são desconhecidos. Há também a possibilidade de projetar somente aplicando um insta-kill e levando o oponente para o submundo dos deuses, onde lá ele receberá o castigo de Horus. Ela também é capaz de citar em alta velocidade, podendo criar magias sem nenhum encantamento, o que certamente a faz ocupar merecidamente o nosso 9º lugar. Com o 8º lugar temos Leonardo da Vinci, o gênio universal mais conhecida Leonardo como da a waifu Vinci. que eu e você temos em comum. Se você a tem como Poderosa. waifu, parabéns. Além de ter bom gosto, você é muito lúcido. Sendo uma mulher de sabedoria, pode-se concluir, portanto, que Da Vinci recebeu a classe caster ou não, já que durante sua vida ela era uma poderosa maga. Não há nada de estranho nisso, é algo óbvio. Além de ciências, matemática, engenharia, história natural, música, arquitetura, escultura, pintura, invenção, desenvolvimento de armas e assim por diante, ela também simplesmente possui o talento para a magia. E mano, haja coisa em que essa mulher é boa. Haja coisa tá mesmo, falando né? da serva que peitou Anastácia, mano. Uma serva de um Lost Belt. Só lembrando a vocês, meus caros, servos de Lost Belt são mais poderosos que servos de qualquer outra singularidade. Ela é um gênio capaz de criar qualquer item e estratégia em questão de segundos, dando um curto combate a Gawain. Seu rogo é o Homem Universal, um rogo do tipo anti-unidade, que também é classificado como anti-exército. Esse rogo permite a ela encontrar uma fraqueza no oponente e usar essa fraqueza da forma mais apelona no oponente possível. Mas pela falta de poder ofensivo, ela ocupa o nosso 8º lugar. Com o 7º lugar temos Sig, um homúnculo, um mago, uma combinação de 2 servos e também o dragão responsável por levar o grau maior até o lado reverso do mundo. Cara, Sig é um monstro total. Não é nada, né? O personagem. Caraca, mano. Podendo até mesmo se transformar nesse último, usando todos os seus poderes. Como um bônus, ele ainda tem o poder de Frankenstein, podendo usar seus poderes também. Seus circuitos mágicos são da mais alta categoria, tendo talento natural para Magiacraft, apesar de ser mais um espadachim que utiliza mana em sua espada. Ele usa um tipo bem peculiar de Magiacraft, onde ao injetar mana em algum objeto, ele pode causar um estouro nesse objeto de dentro para fora. Seu poder é tão grande que ele é capaz de usufruir dos poderes e do conhecimento de Siegfried,
além de poder usar o poder de Frankenstein para reunir a energia da natureza e utilizar como se fosse seu. Ele pode usar 3 roubos que são Balmung, a espada que assassina dragões, um rogo anti-exército que dá danos extras em dragões, Blasted Tree, o fantasma nobre de Frankenstein, que é do tipo anti-exército, que permite a Sig materializar uma árvore puramente composta por mana de extrema eletricidade que destrói o oponente numa explosão gigantesca e suicida, mas por alguma razão Sig consegue aguentar. Como seu mais poderoso rogo, ele tem esse aí que tá aparecendo na tela, um rogo anti-unidade que não vou dizer o nome porque já é mais um que eu não sei dizer. Esse fantasma nobre é basicamente a definição do acontecimento final do desejo de Sig ao grau maior, onde ele desejou se tornar o dragão Fafnir. Ele pode simplesmente se transformar nesse dragão gigantesco que levou o grau ao lado reverso do mundo, podendo usar um sopro capaz de devastar tudo no seu caminho. Seu poder é tão grande que mesmo todo ferido, ele deu um combate a seres como Karna, Mordred e a Makusa Shirotokusada, fazendo com que ele ocupe merecidamente o nosso 7º lugar. Com o 6º lugar temos Kuchulain, o Filho da Luz. Esse Chulain é um servo que também é um pseudo-servo, já que nele habita parte do poder de Odin, o mais poderoso dos deuses nórdicos. Ele tem todas as 18 runas primordiais de Odin, sendo um de seus poucos usuários, podendo usá-las como bem entender. Seu território Creation lhe permite criar um espaço metafísico que recria o Gate of Sky de Scarrat, podendo usá-lo de forma defensiva ou ofensiva. Ele ainda tem Protection from Arrows, que o protege e o deixa praticamente imune a projéteis ou técnicas também relacionadas a essa categoria. Seu fantasma nobre é esse que tá aparecendo aí na tela, porque é mais Não um vai que falar o Admin não também. consegue falar. Desculpa, galera, sinto muito, mas a língua do Admin é meio travada, ele não consegue falar essa língua. É um rogo anti-fortaleza que invoca todas as 18 runas primordiais de Odin de uma vez, aplicando o castigo divino do deus nórdico no oponente. É um fantasma nobre extremamente apelão, que destroça tudo ao seu redor. Ele ainda tem Wickerman, um rogo do tipo anti-exército, que cria um boneco gigante de palha que leva tudo aquilo que entra em contato com ele para um buraco de chamas, sendo capaz de derrotar a Saber-Alter. Ele praticamente acabou com todos os servos da singularidade de Fuyuki, simplesmente sozinho, precisando que Mesh segurasse Salter, para que assim ele a derrotasse, fazendo com que ele ocupe merecidamente o nosso 6º lugar. Com o 5º lugar temos o maior babaca de todos os tempos, o pior dos Ah lá, piores, quer ver? o maior canalha de Fate. Com o 5º e merecido lugar, temos o infeliz do Merlin, Ah. mago que serviu ao rei Arthur na Era Grã-Bretanha. óbvio, né, cara? Esse infeliz é um incubo, que para os mais íntimos é o oposto de uma sucubus. Queria uma sucubus de estimação, mano. Enfim, vidinha chata essa, né? Bem, apesar de ser um babaca, ele tem uma das histórias mais interessantes de Fate. Mas viemos falar de seus poderes e não de sua história. Merlin é um mestre em Magiacraft, podendo usar diversos tipos diferentes de magia, mas é especialista em magia de ilusão, devido à sua natureza de incubo. Muita gente superestima Merlin, o colocando em tiers que ele nunca alcançaria. Ele mesmo afirma que não é um mago tão impressionante. Apesar de ser um candidato ao posto de Grandcaster, Merlin não é um servo, já que para ser um servo ele teria que perder sua vida, coisa que nunca aconteceu nem nunca acontecerá, já que Morgan Le Fay o prendeu no Garden of Avalon, o tornando praticamente imortal, e ele vai ser incapaz de perder sua vida até o fim do mundo. Então Ele não pode tem como sair ser invocado. temporariamente de lá, como quando ele saiu para defender Mesh de um ataque de Kuchulain Alter durante a 5ª singularidade. Ele é um espadachim extremamente habilidoso, sendo visto usando uma Excalibur. E mano, vocês não sabem por quanto tempo eu guardo a imagem do Merlin usando a Excalibur.
Apesar de usá-la, não se sabe se ele pode usar ela como um fantasma nobre, já que ele só foi visto usando ela como uma espada comum, então não sabemos se é Excalibur verdadeira ou se é só uma projeção. Como afirmado por ele, seu poder não serve muito para combate, já que ele é mais uma espécie de suporte. Ele recebe mana da Avalon, então ele tem uma mana gigantesca, e é dito que quando a Caldeia está sem mana, ele conecta os dois mundos, com Avalon dando mana a eles. Seu rogo é Garden of Avalon, um rogo do tipo barreira que invoca os jardins suspensos de Avalon, a utopia perfeita na Terra que foi capaz de transformar o Mar da Vida de Tiamat em flores. E bem, galera, esse mesmo Mar da Vida da Tiamat cobria praticamente todo o submundo, então não é pouca coisa. Galera, é dito pelo Dr. Roman que entre os Eu achei da hora esse candidatos personagem, ao pela verdade, posto de quando eu vi ele no Grandcaster, anime. Merlin é aquele que possui a clarividência mais fraca, podendo olhar somente o presente. Mesmo ele afirma que não é alguém capaz de lutar diretamente. Temos aí como prova quando ele percebeu a chegada de Kingo no campo de batalha e simplesmente saiu correndo. Mesmo contra Jaguar Man, ele tomou uma verdadeira surra. Muitos de vocês vão me dar expor nos comentários, mas acreditem, nesse top 10 eu tô sendo muito frio na análise, então não é nem pelo fato de eu odiar o personagem, mas pela simples porque ele razão odeia. de que ele mesmo admite que não é tão forte assim, fazendo com que ocupe o nosso quinto lugar. É porque ele odeia. Com o quarto lugar temos Gilgamesh, o rei sábio de Ó, o Uruk. Gilgamesh tá em quarto, cara. Apesar Caraca. de ter selado a EA e ter jogado todas as suas armas divinas fora, ele não deixou de ser forte. É Caraca. fato que agora sem a EA, ele Tá só nerfado é um aqui, cara então. com uma magia extremamente forte. Gilgamesh se mostrou mestre em combate corpo a corpo, diferente da maioria dos casters, o que já o diferencia da maioria dos servos. Sua mana é tão gigantesca que depois de invocar Merlin, ele invocou mais 8 servos, os fornecendo mana a maior parte do tempo, o que foi o principal motivo de sua ausência na maior parte da singularidade de Babylon. Ele usa várias varinhas mágicas com ataques diversos, sejam ataques elementais ou mesmo ataques de energia. Ele tem a Tabuleta do Destino, que escrito nelas está todos os códigos místicos que Gilgamesh impunha, podendo usar maldições, magias de selamento e diversos outros tipos de magias. Mesmo extremamente cansado, ele conseguiu segurar Kingo, que era dito como o mais poderoso que Enkidu. Ao testar Fujimaru, ele sozinho lutou contra Ishtar, Mesh e Medusa, mesmo se recuperando de ter invocado tantos servos. Basicamente, ele ficou ausente durante toda a singularidade, porque precisava fornecer mana a Merlin e seus outros servos. Ele tem 3 fantasmas nobres, que são Gate of Babylon, o portão da Babilônia, um rogo anti-unidade que é Esse aí sempre constantemente vai ter, ativo né? e permite a principal Gilgamesh dele. abrir portais que estão conectados com o cofre físico de Uruk, abaixo da Grande Babilônia, e usar seus tesouros. Melamo Dingir, o rogo do tipo anti-exército, que também é classificado como anti-fortaleza, que basicamente é um prodigioso tiro de canhão que concentra não só o poder de Gilgamesh, mas também de todos aqueles que viveram na cidadela de Uruk, espalhando os preciosos tesouros de seu rei num bombardeio definitivo que foi capaz de ferir Tiamat, significando também o fim da Era dos Deuses. Shah Nakba Imuru, a estrela onisciente e onipotente, um rogo anti-unidade constantemente ativo que é a forma mais pura da clarividência de Gilgamesh, permitindo a ele ver o futuro e descobrir como qualquer coisa no mundo funciona, podendo entender imediatamente como usá-la. Sei que muitos vão dizer que colocá-lo aqui é fanboylagem, mas como eu disse a vocês, ele estava nerfado na maior parte da singularidade, além do fato de que se eu quisesse ser fanboy, eu poderia simplesmente agir como um daqueles tapados que dizem que Gilgamesh destrói universos e deixá-lo em primeiro lugar. Mas eu prefiro mostrar minha total Tá transparência mostrando aí, aqui. ó, Não os importa nerf se meu dele, né? personagem favorito estiver na lista. Não vai ser por favoritismo que eu vou subir a classificação dele.
Eu já deixei isso provado com o Mandricardo no top 10 dos Riders, onde ele não ficou em uma posição tão alta, apesar de ser um dos meus personagens favoritos, e por isso Gilgamesh ocupa o nosso quarto lugar. E chegamos ao top 3, com o terceiro e honrado lugar, temos Tamamo no Mai com 3 caudas. Tamamo é dita como a encarnação da deusa do sol, Amaterasu, uma das entidades mais poderosas de Fate. É dito que ela é tão absurdamente poderosa que quando libera suas 9 caudas, é capaz de rivalizar com Sephar, o titã branco que destruiu todos os deuses. Sendo uma caster, a verdadeira força de Tamamo são suas maldições. Por ser uma especialista em técnicas de maldição, Tamamo foi capaz de repelir um fragmento de regressão de King Protea, uma das titãs criadas por Bebê. Algumas dessas maldições podem ser usadas para manter outros servos sob controle, dando uma descarga de eletricidade gigantesca com um raio. Elizabeth Báthory diz que é capaz de suportá-los graças a ser um demi-dragão e que ela definitivamente estaria lascada de outra forma. Elizabeth foi capaz de se treinar para ser completamente à prova de raios, a ponto de Tamamo precisar atingi-la com 1 milhão de fucking volts para machucá-la. Essa maldição de relâmpago retorna em Fate Stella League, cada personagem com uma absurdo, de com suas poderes aí, habilidades ativas em batalha. não tem como Ela determinar, é capaz de cara. alterar sua aparência graças a ser um espírito de Kitsune, ditos capazes de se transformar em qualquer ser. Seu fantasma nobre lhe permite criar diversos tipos de magias, além de lhe permitir refletir os ataques dos oponentes, fazendo com que ocupe merecidamente o terceiro lugar. Com o segundo lugar temos Skadi, a rainha do Lost Belt 2. Galera, entre os servos dos Lost Belts, existem aqueles que são os mais poderosos deles, e eles são os LB Kings, os servos da mais alta categoria. De início, ela possui o corpo de Scarrat, mestre de Kuchunlai, então tem todas as runas primordiais de Odin e é uma mestra em várias artes da taumaturgia dos deuses nórdicos, em especial sendo uma mestra na magia de gelo, podendo até mesmo selar as chamas de Surtur, ditas como capazes de queimar o mundo todo se liberadas. Sua autoridade lhe dá o controle da neve e do gelo, onde por sua simples vontade ela congelou toda a Escandinávia por milhares de anos. Ao usar sua mana, ela pode recriar qualquer item, sem nenhuma dificuldade e nenhuma restrição. Ela ainda pode acessar o Reino das Sombras. Usando a Caminhada das Sombras, ela pode atravessar dimensões graças ao corpo de Scarrat. Com suas runas primordiais, assim como Surtur fez, ela pode aplicar uma magia que retira e acaba com a vida de todos os seres vivos em um insta-kill. Durante sua luta com Napoleão e Mesh, ela os paralisou sem que esses pudessem fazer nada. Ela, assim como Kuchunlai, tem parte da autoridade de Odin, permitindo que ela veja o mundo todo ao seu redor. Seu fantasma nobre é Gate of Sky, o portão do céu. Mas diferente de Scarrat, que pode usar de forma ofensiva, Skadi não sabe que esse rogo pode ser usado assim, então ela invoca seu castelo através desse portal e concede bênçãos aos seus aliados. É dito que antes da chegada de Surtur, Skadi era a rainha daquele Lost Belt, o que sem dúvidas faz com que ocupe o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo e merecidíssimo lugar, temos Arthuria Avalon, a criança da profecia. Essa é a versão mais poderosa de Arthuria, já que é uma serva de Lost Belt e tem poderes absurdos. De início, ela era mais fraca que a maioria das fadas, mas depois de vários treinos, é dito que ela é comparável a um dos dedos de Morgan. Morgan essa que era temida até mesmo pelo deus alienígena, um ser transcendental que enviou Senji Muramasa para lidar com ela. Depois de terminar sua peregrinação, Muramasa afirma que ela já era comparável a um LB King, ou seja, ela já era um top servo, mesmo longe de seu auge. Mesmo assim, ela ainda não era páreo para Morgan. Ela é uma Arthuria completamente diferente da Arthuria que vocês conhecem e só a aparência é semelhante, mas o resto não é nada parecido.
Seu poder é assombroso. Após Morgan perder sua vida, Artúria tomou controle de seu trono que ficava em Camelot, podendo controlar 12 fucking Rongominions para lutar contra Cernunnos, uma calamidade dita que até mesmo servos de alto calibre tinham dificuldades e seriam impossíveis de lidar. Apesar de controlar as 12 Rongominions, ela não pôde usá-las de forma tão perfeita quanto Morgan, já que esse tipo de magia era dessa última, mas ela conseguiu transformar essas lanças em Excalibur, podendo controlar 12 no total. Ela é um monstro total e sem precedentes. Seu fantasma nobre é Round of Avalon, um rogo anti-exército que permite a ela recriar o reino de Camelot e dar dons a seus companheiros, semelhantes aos que os cavaleiros que lutaram ao lado de Lion King recebiam, o que com certeza a faz ocupar merecidamente o nosso primeiro lugar. Da hora, hein? E Da antes hora. de Forte pra finalizarmos, caramba. o admin gostaria de fazer uma menção honrosa ao Solomon, que se não tivesse perdido sua alma contra Goetia, ocuparia sem dúvidas o primeiro lugar. Solomon possui clarividência de rank máximo, podendo ver passado, presente e futuro, sendo o único capaz de ver o final da humanidade. Seus fantasmas nobres são Ars Paulina, um trono que existe em um espaço metafísico que permite a qualquer um trazer aqueles que já se foram de volta à vida, pagando certas quantidades de mana, assim como Cat Palug fez para salvar Mesh. As Almadel Salomones, um rogo anti-humanidade que é capaz de apagar toda a história que o ser humano já criou. Olha o poder do cara. A mana que um tiro da Excalibur exige, mas Solomon se recusa a usar esse rogo. As Nova, um rogo anti-unidade que permite a Solomon se sacrificar e abrir mão de sua existência no pódio dos heróis e assim se destruir junto com seu oponente. O que muita gente acha que ele se torna onipotente com seus 10 anéis em mãos, mas essa onipotência se refere às magias, já que ele pode tomar controle de todas as magias existentes caso esteja com seus 10 anéis em mãos. Galera, basicamente é isso. O admin vai chorar editando isso aqui, mas conto com seu apoio, aquele like épico, aquela inscrição e aquele sininho ativado, porque assim você fortalece muito esse querido canal e me faz trazer mais vídeos. Já comentem aí quem eu esqueci e quem vocês queriam ver na lista. Lembre-se de acessar o Discord com o link que está na descrição pra gente bater aquele papo e interagir muito mais. Muito obrigado por terem visto até aqui, fiquem com Deus, tamo junto sempre e fui! Deu pra ver aí que os casters são absurdamente ridículos em questão de força, cara. Porque, tipo, não sei se foi um inscrito que deixou lá no comentário lá do vídeo do, não sei se foi do Sabers ou se foi do Lancer, não me engano, que ele deixou, falando que os Sabers era considerado com os mais fortes, né? Afinal, ele não chegou a comentar todos os Sabers, né? Ele deixou uns Sabers de fora, porque o nível de força dos caras era tão alta que não teria como eles determinar pra colocar ali na lista, porque qualquer outro abaixo deles não teria chance contra eles. Então, interessante de saber isso, mas cara, olha o nível de força que os caster têm. Tipo, até nas lutas dos animes de Fate, você vê os magos com uma vantagem, né, que eles têm tudo, normal, mas dá pra ver o quão foda, né, os magos são, né, os casters são, que é o nível de força. Então dá pra entender que mesmo tendo uma classe específica sendo mais forte, as outras classes não vão ficar longe em questão de força. Porque ou a turma é nerfada, ou tipo, alguma coisa vai acontecer pra eles ficarem igualados pra poder baterem de frente contra as outras classes. Isso que eu acho muito da hora, cara. Porque mesmo tendo uma classe forte, mesmo você invocando um servo forte, não é especificamente que você vai vencer com esse servo. Tipo, não é certeza, não é 100% de certeza que você vai vencer. E isso é muito da hora, cara. Porque se você invoca um servo que você tem 100% de certeza que você vai vencer, qual que é a graça? Não tem graça daí, né? Tem os servos que se destaca comparado aos outros, mas não significa que ele é superior aos outros, né? Só porque ele se destaca em certas coisas. E isso que é muito foda do anime Fate. Mas então é isso, pessoal. Valeu um pouquinho que eu fui até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música pra mim estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.